Vamos aproveitar que já estamos de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te rendemos graças por este momento, por esse tempo precioso, por esta reunião dos santos. E sabemos, Pai, que tudo no teu reino é com propósito. Nós sabemos que os céus estão abertos, esse lugar, Pai, está cheio da tua glória, porque nós cremos em ti, invocamos a manifestação da tua presença. E sabemos, Pai, que é impossível a manifestação da Tua presença estar em nosso meio e nós não desfrutarmos de milagres, curas, provisão, de tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor não desperdiça a oportunidade e vem sempre ao encontro para suprir aquilo que nós precisamos. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai, como Teus filhos, para Te cultuar, para Te render graças e receber as instruções necessárias para continuarmos nessa jornada até a vinda do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Grupo Louvor, obrigado, podem sentar. Até essa música que vocês terminaram ministrando, o Senhor é o céu para mim, né? Eu quero, se possível, no final, quando vocês subirem, a gente já vi com essa música, tá? Ela tem algo bem inspirador mesmo para aquilo que Deus está fazendo. A presença do Senhor é o céu para nós, amém? Uma das definições de Éden é espaço de Deus na terra, não é? E quando nós somos redimidos, resgatados, redenção é trazido de volta para esse espaço de Deus na terra. Esse espaço de Deus na terra não é mais um lugar físico, somos nós. Então o Éden veio para dentro de nós. Então onde nós chegamos, manifestamos o Éden de Deus. Lugar de provisão, lugar de deleite, resposta, amém, queridos? Solução. Nós somos aqueles que somos chamados por Deus como bons dispenseiros da multiforme graça e sabedoria do Senhor, amém? Então com muita alegria nós estamos aqui, nossa família, recebendo também de vocês. É uma honra agradecer ao pastor Humberto, a irmã Cristiane e toda a família, todo o corpo aqui de ministros, de pessoas que são estruturas para esta obra, e nós temos a grata alegria de poder estar aqui com vocês, extensão da nossa família, amém? Vocês podem saber disso, não apenas num contexto da obra da cruz, que somos todos irmãos, mas também num contexto de aliança mesmo. Nós estamos aliançados com vocês e vocês conosco, então existe um elo muito forte entre nós, como família, e eu sei que grandes coisas Deus tem feito e continuará fazendo, amém? Eu acredito que hoje talvez seja, eu gero essa expectativa, que seja a primeira ministração em toda a minha vida que eu tenho a certeza de que alguém em outro país está nos assistindo. Penso eu. Depois nós vamos ter notícia disso, amém? Louvado seja Deus. Queridos, esse tema tão precioso, aquilo que Deus trouxe ao coração da liderança, ministrar sobre prosperidade bíblica, né? Que tema tão precioso, tão importante, pertinente para a nossa vida, um tema que não tem fim, amém? Nós precisamos sempre estar conectados com isso. Existe Sheila esteve ministrando mais cedo, ela falou sobre o que Jesus nos disse no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 9, quando Jesus disse: aquele que entra por mim, né? Ou eu sou a porta, né? E quem entrar por mim encontrará pastagem, encontrará provisão. Então, quem entra por Jesus tem a vida eterna. Amém, queridos? Tem a vida, a própria vida de Deus. Não é uma vida comum, é uma vida em abundância. Essa vida que Deus nos deu aqui na terra, ela é tão abundante que ela transcende esse ambiente natural que nós estamos. Ela penetra na eternidade. Nós, às vezes, ficamos um pouquinho desconectados dessa realidade espiritual, mas a eternidade já nos pertence, ela já nos espera. Amém? E quando nós entramos em Deus, porque quando a biologia fala sobre vida, a biologia diz que vida é o espaço de existência, o espaço de vida entre nascimento e a morte. Isso é a vida, é a existência de alguém. E quando Jesus disse que quem está nele tem vida
e vida abundante, é como se houvesse uma separação entre a vida biológica. Jesus está trazendo uma distinção entre a vida biológica do mero nascimento, se pudéssemos dizer assim, de quem nasce de pai e mãe, como Jesus disse para Nicodemos, quem nasce da carne é carne, e existe um divisor de águas quando passamos a nascer do Espírito. Amém? O novo nascimento no Espírito define também, assim como a biologia diz que a vida se dá do nascimento até a morte, nós precisamos entender que a vida espiritual, ela também se dá da entrada em Cristo até a nossa eternidade. Amém? Então essa entrada nessa vida, ela traz para nós um vislumbre de coisas gloriosas que a mente carnal, natural, humana, ela não consegue enxergar. E agora, através do Espírito Santo, Deus abre para nós uma perspectiva de transformação, de mudança, não que Deus vai gerar para nós, mas para abrir o nosso entendimento de que já está gerado nele, porque até a própria provisão da morte de Cristo já foi pré-anunciada antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o universo, criar todas as coisas, Deus já sabia que Jesus precisaria vir para resolver esse problema. E uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, é que à medida que nós somos renovados, como diz em Romanos capítulo 12, renovando a nossa mente pela palavra para sermos transformados e não nos conformar com este século, isso significa dizer que à medida que luz chega, muitas coisas começam a ser enxergadas por nós e muitas coisas que estão, digamos assim, como a Bíblia diz que as bênçãos correm atrás do justo e o alcança. Eu acredito, queridos, que cada revelação que eu tenho de quem eu sou, do que eu tenho e do que eu posso em Deus, libera a aproximação e o alcance de uma bênção para mim, porque é necessário que eu receba esse entendimento, é necessário que eu saiba por que eu sou abençoado, para que Deus nos escolheu. Deus tem um propósito em tudo. Então, à medida que eu vou descortinando quem eu sou em Deus, entendendo o propósito divino, Deus começa a entender que nós temos crédito, nós vamos entendendo que Deus começa a perceber maturidade em nós para poder liberar coisas grandes. Nós não podemos dar grandes coisas para um adolescente ou para um filho que não chegou ainda na maturidade, embora você já tenha. Um pai que é dono de uma concessionária, eu vinha de viagem agora de Campina Grande, passei aqui do lado da fábrica da Jeep, eu fiquei pensando agora, se eu fosse o dono da fábrica da Jeep, você acha que era dificuldade eu dar um carro para o meu filho? Não teria dificuldade, mas eu tenho um filho de 13 anos, você acha que mesmo sendo dono de uma fábrica de automóvel, eu posso dar um carro para ele? Eu tenho condições de dar, mas a maturidade dele é quem vai determinar o tempo. Então existem bênçãos em Deus, queridos, que é o meu comprometimento de ter uma vida de integridade, de temor, de santidade, de viver nos princípios da palavra, que vai descortinar. Então, por que é que Deus não fez algo na minha vida ainda? Deus talvez devolva a pergunta para nós: e por que você não fez algo para mim ainda o suficiente para eu ver maturidade? Para eu entender que você está apto, que você está capaz. Então, queridos, hoje à noite o Senhor falou algo no meu coração, que existe uma sabedoria de Deus, existe uma sabedoria humana, e dentro dessas duas sabedorias existem estilos de vida que são aprovados por Deus e estilo de vida que não é aprovado por Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é quando a manifestação, porque eu não sei o estágio de vida que você está, o que você está desfrutando ou aquilo que você crê que vai chegar ainda, mas em qualquer estágio que você esteja, você ainda não viveu o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. E uma pergunta que precisa ser feita hoje à noite: o que eu faço quando, ou como eu devo me preparar para a plenitude de Deus aqui na terra? Para o melhor de Deus quando chegar, amém? Então, o que fazer quando se manifestar a prosperidade bíblica à luz da palavra? Prosperando em todas as áreas. 2 Coríntios 9:8 diz que Deus é poderoso para fazer abundante em nós o quê? Dinheiro? Não. Mas a graça, o que é a graça? É um dos resumos da prosperidade de Deus, é a graça, porque a graça é uma moeda que adquire tudo.
não é uma moeda que compra tudo, é uma moeda que adquire tudo. Porque aquilo que dinheiro não pode comprar, a graça traz. Por isso que a Bíblia diz que Deus é poderoso para tornar abundante em nós. Abundante é suficientemente disponível para o que você precisar. Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, a fim de que, olha qual é o propósito. Então você não prospera porque você tem necessidade, você prospera porque é um projeto divino. É um propósito de Deus. Eu vou derramar uma graça suficiente para você prosperar em tudo, a fim de que você tenha sempre em tudo ampla suficiência, para que assim você possa atender um chamado meu de ser abundante em toda boa obra. Para você ser generoso, para você poder fazer aquilo que a minha palavra ordena que você faça. Então Deus, Ele primeiro nos capacita, depois comissiona. Às vezes nós nos frustramos porque damos incumbência a pessoas sem capacitá-las. Deus não cometeu esse erro. Quando Ele nos diz para sermos generosos, abundantes, é porque Ele sabe o que depositou em nós. E muitas vezes o que nós sofremos é porque queremos corresponder ao que Deus chama, olhando para uma vida sem ser aquela vida que entrou em Cristo. É olhando, parece que para aquela vida que ainda não desfruta da plenitude de uma vida nova e abundante que Ele nos deu. Então é como se você tivesse duas contas. Você tem uma conta poupança que você quase nunca mexe nela, e você tem a sua conta corrente. E eu de repente faço um depósito na tua conta poupança e coloco lá 10 mil reais, e você nunca olha o saldo, que você não sabe o que tem lá. Você sabe que não tem nada lá porque você nem movimenta aquela conta. Alguém tem aqui, às vezes, uma conta poupança que sabe, eu tenho uma conta lá, está aberta mesmo, porque parece que é uma conta, sempre você abre uma, automaticamente abre uma conta poupança, mas eu nem mexo com aquela conta, eu só mexo com a conta corrente. Aí eu chego para você e digo assim, rapaz, faz o seguinte, pega da tua conta e faz uma oferta para fulano de 2 mil reais. Aí você chega e diz, rapaz, eu acho que você está enganado, você está falando com a pessoa errada. Por quê? Não, porque eu não tenho. Você tem certeza que você não tem? Tenho. Aí eu vou e mostro o extrato da conta poupança. Eu fiz um depósito lá de 10 mil reais, por isso que eu estou te pedindo para você semear 2 mil. Então parece que essa conta da poupança é a nossa vida espiritual, a nossa vida em Deus. Aí Deus nos dá ordenanças e a gente pensa que aquela ordenança de Deus não tem respaldo, não tem saldo suficiente para a gente corresponder a uma ordenança divina. Só que eu preciso entender que quando Deus me dá uma instrução e uma orientação, não é na minha força, é na força dele. Não são nos meus depósitos, é no depósito dele. Nada vem de mim, tudo vem dele. Por isso que ele tem autoridade, autonomia para se apresentar como Senhor. Eu e você, queridos, somos muito rápidos em responder que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Certeza de salvação, convicção de eternidade, convicção de céu. Mas muitos de nós não entendemos o que é ter Jesus como Senhor. Deixa eu te dizer, Jesus como Salvador, você vai ter essa experiência de continuidade lá no céu. Lá no céu você vai ter essa experiência da continuidade do Jesus Salvador. Você vai se encontrar com Ele, nós vamos viver eternamente com Ele. Mas o Jesus Senhor, lá no céu você não vai precisar dele. Porque o senhorio de Jesus é para ser exercido aqui na terra. Lá no céu você não vai ouvir outra voz. Quando você entrar lá, você vai entrar como filho dele, você vai entrar com um corpo glorificado, você vai estar naquela atmosfera, você não vai ter dificuldade de obedecer, você não vai precisar do senhorio dele. O senhorio de Jesus é aqui na terra. É o senhorio dele que traz resposta, que traz a manifestação da bênção na nossa vida. Provérbios capítulo 20, no versículo 24, abre lá comigo, por favor. Existe uma sabedoria nessa vida de Deus, proposta pelo Senhor, que não depende de Deus. Você sabe que Deus, enquanto nós estamos aqui na terra, Deus tem os planos e os propósitos dele, mas Ele espera que eu e você corresponda. Se eu e você não corresponder, o que é que Ele diz lá em Tiago? Se você for infiel, eu permaneço fiel. Mas Ele confia que nós sejamos fiéis. Ele dá crédito a nós.
Amém, queridos? Ele sempre dá crédito a nós. Quando Deus plantou o governo dele aqui na terra, ele colocou Adão e Eva. O que foi que eles fizeram com aquilo que Deus tinha dado para eles? Mas mesmo Deus tendo a presciência, porque Deus não foi pego de surpresa no Éden, é tanto que o cordeiro teve que ser sacrificado antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia da necessidade que um plano de redenção tinha que entrar em ação, e Deus já mostrou, aquilo está registrado, queridos, não é para Deus mostrar que é sábio não, é para Ele mostrar para mim e para você que Ele não foi pego de surpresa. E para mostrar que Ele nos ama tanto, que mesmo quando teve o projeto de nos gerar, sabendo que a gente ia trair, Ele disse, mas eu vou trazer a solução. Eu vou trazer a resposta. Então eu quero que você entenda que quando Provérbios capítulo 20, versículo 24 diz assim, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, ou seja, por aquele que manda. Porque a gente pensa que aqui está genérico. Não está genérico não está generalizado não. Aqui é para um grupo específico de pessoas. Deus só pode guiar os passos daquele que se permite ser governado por Ele. Deixa eu dar um testemunho rápido aqui para você. Nós servimos ao Senhor, eu tenho 22 anos de convertido e uma vida mesmo de entrega, de rendição ao Senhor, 20 anos pelo menos, de lucidez espiritual para viver com intensidade o que Deus tem. Mas deixa eu te dizer algo, você sabe quanto foi que eu tive esse encontro com o Senhor? 33 anos. Desde quando Jesus era Senhor da minha vida? Desde o ventre, só que eu não sabia. E Ele esperou pacientemente, por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então Ele esperou pacientemente, e eu não fui consumido. Fazendo um retrospecto na minha vida, quantos riscos de morte eu tive, quantos riscos de dependência química foram apresentadas para mim, e por uma graça do Senhor que eu nem entendia, mas uma coisa acontecia, eu não me rendia àquilo. Eu com 17 anos me envolvi com uma série de amigos, pessoas boas, de influência. Mas me apresentaram maconha. E eu não queria, a minha índole nunca tinha para dependência química. E sabe, queridos, naquele dia, uma influência maligna me fez provar daquilo. E naquele dia, queridos, eu só passei mal. Só vomitei, foi uma coisa horrível. E sabe que eu tive a oportunidade de ter a segunda experiência e algo no meu coração dizia, você não precisa disso. E eu fiquei pensando, quem seria eu se eu tivesse dado continuidade àquela experiência para insistir, porque todo mundo diz que é bom, e se eu tivesse insistido, onde eu estaria? Vocês entendem, queridos? Então quantos livramentos o Senhor me deu? Só que na hora que eu entendi depois, renovando a mente pela palavra, que quando a gente aprende sobre ofício, sobre chamado, sobre dons ministeriais, eu entendi que eu era chamado desde o ventre. E eu comecei a fazer uma reflexão e ficar cada vez mais constrangido pela bondade de Deus. Rapaz, como é que Deus respeitou 33 anos de uma vida desgraçada? Porque uma vida sem o Senhor é uma vida fora da graça, é uma vida desgraçada. E eu digo, meu Deus, como o Senhor me tolerou 33 anos distante dEle. E quando eu me entrego para Ele, Ele ainda olha para mim e diz assim, o que você nasceu para fazer não será frustrado. E Ele só pôde começar a me usar no bom sentido. Eu só comecei a ser útil para o reino de Deus quando eu disse sim. E é por isso que eu falo do senhorio de Jesus com tanta propriedade, porque ela é uma realidade espiritual que muitos de nós têm convicção de Jesus Salvador, mas não têm consciência nem convicção de Jesus Senhor. E não se rende a Ele, não obedece aos princípios. Amém? Então, nesse Provérbios aqui, a Bíblia está falando sobre uma classificação de homens que têm Ele como Senhor, que são obedientes, e diz assim, pelo Senhor, como pois poderá o homem entender o seu caminho? Ou seja, não tente entender seu próprio caminho, se renda, se entregue. Às vezes Deus coloca coisas para nós que parecem muito estranhas para nós, mas se nós confiamos nele, queridos, nós vamos avançar e viver o melhor que Deus tem. Eu quero ler aqui na Bíblia Viva, você pode abrir na sua tradição, não tem problema, Provérbios capítulo 3, versículo 1, que é um clássico, esse texto é muito conhecido, mas eu queria trazer uma realidade aqui, para você entender sobre algo.
Provérbios 3:1 diz assim: meu filho, ou filho meu. Diga, está falando comigo. Então ele diz assim, na Bíblia Viva diz: nunca esqueça das coisas que lhe ensinei. Queridos, eu quero te dizer algo. Se está falando filho meu, eu quero te dizer que a partir do momento que nós entramos em Cristo, nós temos uma vida nova. E nós só começamos a compreender os ensinos do Senhor a partir do momento que nós agora estamos habilitados, como Jesus disse para Nicodemos, que o homem natural não consegue discernir as coisas naturais, e Paulo também falou sobre isso. Então eu e você agora, nascidos de novo, como filhos de Deus, começamos a ter ensinamentos que começam a cair no coração, coisas que já ouvimos, pessoas nos evangelizavam, e às vezes a gente considerava aquilo, mas não praticava, não se rendia àquilo. Então agora, como filho, ele diz: não se esqueças do que lhe ensinei. Guarda sempre na memória as minhas instruções. Sabe o que é que isso significa, queridos? Que eu e você não podemos nos separar do manual de vida, que é a palavra de Deus. Porque eu já ouvi uma frase, ou várias vezes, pessoas dizerem assim: olha, você nasceu de novo, você agora recebeu uma folha em branco para escrever sua história. Isso é poético, mas não tem nada a ver com Bíblia. Você, quando nasce de novo, você não recebe uma folha em branco, você recebe todas as folhas que já têm as informações necessárias para você viver o melhor que Deus tem. Porque, queridos, eu tentei escrever uma história durante 33 anos da minha vida. Se eu tivesse recebido folhas em branco para escrever uma nova história, eu talvez fosse o autor do roteiro e eu considerasse algumas experiências, tentasse fazer diferente, mas sempre poderia trazer problema para a minha vida. Não, eu não tenho mais o direito de escrever a minha vida. Como Jesus, como o Senhor, eu agora vou observar as leis e as instruções dele para que eu possa seguir, se ele é o meu Senhor. Aleluia. Amém? Então ele diz, no versículo 3, se você seguir essas instruções, versículo 2, se você seguir essas instruções bem de perto, qual é o esmero que nós temos para as instruções do Senhor? Quando nós sairmos daqui hoje à noite, vamos estar lembrados das instruções que Ele nos deu? Ou vamos só dizer que o culto foi bom, maravilhoso, contar para alguém que não veio e a pessoa dizer: rapaz, pregou sobre o que lá? Rapaz, ele usou a Bíblia lá, eu sei que ele usou lá um texto, foi bom, eu gostei, foi maravilhoso. Mas o que é que a gente aplica para nós? Aquilo que de fato, porque uma palavra, um versículo, uma frase vinda da parte de Deus muda a nossa vida para sempre. Amém, queridos? Então ele diz: se você seguir essas instruções bem de perto, terá uma vida longa e tranquila. É o resultado das instruções do Senhor, da sabedoria de Deus aplicada. Porque uma coisa é você ter a sabedoria, outra coisa é você aplicar a sabedoria que tem. Ter a sabedoria não é certeza, garantia de sucesso. Porque muita gente sabe o que é certo, mas tem aquela célebre frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque eu sei dizer, mas não sei fazer. Porque o que eu faço não se aprova. Não é digno de ser seguido. Agora, se você quiser um conselho de uma pessoa sábia, eu sei lhe dizer o que fazer. Não é? Eu gosto sempre de lembrar do filho que disse, do pai que disse: meu filho, tenha sempre muito cuidado por onde anda. E o filho disse: painho, o senhor é quem tem que ter cuidado por onde anda, porque eu sigo seus passos. Amém? Então, sabedoria é ensinar com a vida, é praticar aquilo que se recebe, é colocar a instrução. E isso é uma vida de prosperidade no Senhor. Isso é uma vida próspera. Então ele diz no versículo 3, nunca deixe de ser a pessoa sincera e bondosa, faça disso uma regra de vida. Eu estou lendo Provérbios capítulo 3 na Bíblia Viva. Uma pessoa sincera e bondosa, faça isso como regra da vida, grave isso em seu coração. Assim, ou seja, somente depois disso, você será respeitado pelos homens e Deus lhe mostrará o seu grande amor. Está disponível, mas muitas vezes nós não enxergamos, porque estamos trilhando caminhos que não está dentro da rota que Deus estabeleceu para nós. Amém? Deus tem um roteiro. Você entende isso?
Você acredita na inteligência do homem que criou o GPS? Você não sabe como foi criado aquilo. Como é que tem o nome do bairro? Eu nunca vi em determinada cidade. Quando eu boto no GPS, a moça lá, o rapaz, dependendo da voz, diz o nome da rua, tudo direitinho, o bairro, os locais. Eu digo, rapaz, que inteligência é essa? Aí nós somos mais sensíveis e mais vulneráveis a obedecer algo que nós não entendemos, mas que vemos que traz um resultado para nós. Mas quando vem uma instrução de Deus, eu não estou entendendo direito o que é que Deus tem não. Se eu entender, eu faço. Para as coisas de Deus, queremos saber como é, como vai ser, como se dará isso. Lembra de Maria? Senhor, como se dará isso? O problema não é fazer essa pergunta. A questão é como você se comporta depois que faz essa pergunta. Amém? É natural às vezes você, rapaz, como vai acontecer isso? Lucidez chega, mas será feito conforme a vontade do Senhor. Eu confio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que Ele tem já programado para a minha vida. Então ele diz, no versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração. Por que a gente desconsidera isso que a gente escuta com tanta frequência? Confiar no Senhor de todo o coração. Você já percebeu em relacionamentos humanos, quando você percebe que uma pessoa não confia em você plenamente? Você às vezes se cobra, rapaz, por que você não confia? Rapaz, eu estou dizendo que eu vou, eu vou, rapaz. Então quando você percebe que a pessoa não confia em você plenamente, aquilo deixa uma lacuna. Você diz, rapaz, essa pessoa não está de coração pleno comigo não. Não está plenamente alinhado. Então Deus está trazendo uma dica de ouro para nós. Ele não esconde de nós nada que seja necessário para desfrutarmos de tudo que Ele tem. Então Ele diz que nós devemos confiar de todo o coração. Às vezes a gente não desfruta de um milagre, de uma intervenção divina, porque não confia de todo o coração. O povo estava lá no deserto sem confiar em Deus de todo o coração. E disse Moisés, para que Ele nos tirou do Egito? Para a gente morrer aqui, o mar na nossa frente, as montanhas aqui, o adversário aqui. E Deus disse para Moisés, Moisés, diga a esse povo que confia em mim de todo o coração e marche. Então eles ouviram, eu parafraseei o texto, mas é esse contexto que Deus estava dizendo para Moisés. Moisés, é hora de confiar, não é hora de questionar. Não é hora de vir questionar por causa das circunstâncias. É avançar e desfrutar do que tem. Então, ele diz, confiar de todo o coração. E aí, ele diz que ele guiará, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Sempre vamos viver um cenário desse, de frustração, confiando em nós e de repente a gente chega num cenário que, sabe aquela sensação de impotência, que não dá para fazer mais nada, meu Deus, e agora? E agora? Diante de um diagnóstico, já viu essa Covid e o drama que ela causou na humanidade? Mas desde o princípio, doença nova, que assim de alguma forma já havia... A ciência já falava do nome do vírus, mas da forma como ele veio agora para a humanidade, era uma doença nova, não tinha saída, não tinha remédio. E onde era que estava a igreja do Senhor? Porque a Bíblia diz que Deus nos deu um nome que está acima de todo nome. A gente já tinha um nome acima do nome do Covid. Qualquer nome de doença nova que surgir, a gente já tem um nome que é maior do que qualquer nome que possa surgir. É isso que eu e você precisa fazer para demonstrar que confiamos no Senhor de todo o coração e ter a prosperidade bíblica, que é uma vida de sucesso com o Senhor. Vida de sucesso, queridos, como Sheila falou, não é desconsiderar as entre-safras, situações atípicas, situações difíceis. E sabe, queridos, que muitas vezes é uma situação difícil que faz a gente perceber a presença de Deus manifesta, porque vem saída que a gente diz assim, rapaz, só podia ter sido Deus. Então isso traz experiências para nós. Mas só que você não pode se esbarrar e toda vez que tiver uma dificuldade, entrar no mesmo cenário de angústia, de tristeza. Não, já Deus foi comigo aqui, vai continuar sendo comigo nesse outro cenário. Como Davi fez o retrospecto, e a gente às vezes tem uma frase de efeito, não sei quem falou isso, mas visitar a sala dos troféus.
Precisamos fazer isso de vez em quando, queridos. Quando uma situação atípica vier, sabe, queridos, o Senhor já foi comigo aqui, até aqui me ajudou o Senhor. Aí você acha que ele vai desistir? Se ele não poupou o seu próprio filho, quanto mais não nos dará juntamente com ele? O problema é esse, que a gente quer as coisas de Deus sem o filho. Não, mas Jesus, eu tenho Jesus, mas ele é seu Senhor. Você obedece ele em tudo, em todos os princípios? Não, mas ninguém é capaz de obedecer ele em tudo. Eu questiono essa pergunta. Você não é capaz de estar pleno nele. A plenitude divina não cabe na nossa existência. Você está entendendo isso? Mas nós podemos crescer num nível de temor e de santidade. Kenneth Reagan diz, rapaz, se eu brincar de mentir, eu morro. Consciência de santidade, de manifestação da presença de Deus. Vocês entendem isso, querido? Nós temos que ter essa convicção. Rapaz, eu sou firme no Senhor. Como o pastor Bud dizia, rapaz, eu sou firme em Deus como uma batida de trem. É ferro com ferro, é firme o negócio. Essa era a intenção da frase. Então nós temos que ser sérios com as coisas do Senhor como uma batida de trem. Agora, o que é que eu quero que você entenda? Receber o senhorio de Jesus, entender que já fazemos parte dessa vida nova, dessa vida plena, dessa vida abundante, decidir andar nos caminhos do Senhor, queridos, não significa dizer que tudo vai acontecer somente porque Deus quer. Porque sempre tem uma cooperação nossa. Porque o livre-arbítrio continua com você até o seu último suspiro de vida. Você sabia disso? Seu direito de escolha. É por isso que nós vemos tantos escândalos de pessoas que estavam firmes no Senhor, que de uma hora para outra, querido, se entristece por uma coisa, por outra, e envereda por outro caminho completamente distante daquilo que Deus tinha. Então, eu quero trazer um exemplo para você, queridos, que a sabedoria não é sinônimo de uma vida moral aprovada por Deus. Receber enxurrada de revelação, de bênção, de poder de Deus, não é sinônimo de uma vida plena de sucesso. Por quê? Porque você ainda está aí apitando a sua vida. Dizendo aonde para, dizendo onde continua. Comigo não é, eu acho que isso não é bem assim. Olha, os achômetros nossos contra a sabedoria divina. E aí, queridos, a Bíblia diz que tudo que está escrito é para o nosso proveito, para o nosso aprendizado. Melhor é aprender com os erros dos outros do que ter que errar e corrigir os nossos próprios erros. Por isso que muitas coisas que nós sofremos é resultado de não considerar os exemplos que tem na palavra. Porque a Bíblia diz que os personagens bíblicos, as histórias deles foram inspiradas por Deus para ser escrita para o nosso proveito. Aí tem gente que distorce isso e pega um personagem bíblico que fez uma coisa errada e quer pegar aquele exemplo para querer praticar e dizer, está na Bíblia, está vendo ali o respaldo? Há quem diga, não é, que Elias, porque desejou a própria morte, porque foi por isso que Elias foi ungir Eliseu, porque ele entregou o cargo. Ele chegou para Deus e disse, olha, o povo não me honra mais, vão me matar, estão me perseguindo, e ninguém te escuta mais, através da minha boca, e eu quero morrer. Aí tem gente que pega isso como respaldo para ter depressão, para ter vontade de morrer. Se Elias ter vontade de morrer, quem sou eu? Aquilo está escrito para você entender que quando nós estamos com Deus, vontade dá e passa. Amém, queridos? E que mesmo Deus entendeu como se ele tivesse naquele momento ali, olhando para o seu próprio ministério e ele não quis mais avançar. Deus diz assim, você senta, mas eu levanto outro. E isso não impediu dele ser levado aos céus, de ser elevado aos céus. Você entende isso, queridos? Então nós temos que pegar os bons exemplos da palavra e os maus exemplos também para seguir o que tem aprovação divina e deixar de seguir aquilo que está escrito lá para nossa advertência. Eu quero que você entenda que a Bíblia fala sobre um homem que na antiga aliança, no Oriente, foi qualificado como o homem mais sábio do Oriente. Você já sabe que eu estou falando de Salomão.
Amém? Você sabe que Salomão, Deus deu a ele, sabe aquelas historinhas da lâmpada do gênio? Sabe? Você já imaginou o que é esse gênio da historinha ser Deus? E num momento de intimidade, Deus dizia assim: você nem me friccionou, foi eu que apareci aqui porque eu tenho um propósito na tua vida. E dizia assim: peça o que você quiser. E ele dizia assim: eu quero sabedoria para guiar o teu povo. Ganhou o coração de Deus. Aí Deus disse assim: mas rapaz, eu pensava que tu ia pedir a morte dos inimigos. Eu pensava que tu ia pedir riqueza, grandeza, mas só porque tu pediu sabedoria, eu vou te dar junto com a sabedoria, riqueza, grandeza, poder, autoridade. Ninguém mais vai ter sabedoria igual a você no Oriente. Aí a Bíblia diz que esse homem recebeu tudo isso. Quando eu estava meditando, buscando do Senhor sobre a vida de Salomão, eu comecei a entender, sempre que eu era convidado para ir para um velório, lá estava eu citando Salomão. Provérbios, capítulo 7, versículo 2. Aliás, Eclesiastes 7, verso 2. Meu clássico de velório. Meu clássico. Aí eu não entendia, porque aquilo veio da boca de Salomão. E depois eu entendi que Salomão jogou por água abaixo tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Mas Eclesiastes capítulo 7... versículo 2, o que é que ele diz lá? Melhor o quê? Misericórdia. Meu Deus do céu, o que é isso? Melhor, será que eu estou lendo o versículo errado, gente? Melhor é ir à casa onde existe, onde há um luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela, qual casa? Do luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Sabe quem era que estava dizendo isso? Um homem que teve, dada por Deus, toda a sabedoria para conduzir o povo de Deus e se desvirtuou, e nos seus últimos dias, ele começou a fazer reflexões que trazem para nós ensinamentos e que não devemos trilhar o caminho que Salomão trilhou quando ele deixou-se levar por toda a vaidade. Por isso que Salomão diz, vaidade, tudo é vaidade, e às vezes a gente fica querendo, irmão, cuidado com a vaidade, mas ele está falando da vida dele. Ele está falando porque tudo que dinheiro podia comprar, tudo que a vontade desse, alguém pudesse realizar, ele tinha, ele fazia. Olha, eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos velórios nós vamos precisar ir para aprender uma lição? Porque a gente já foi em vários. Tem gente aqui, como eu, que perdi pessoas muito próximas. Eu já perdi meu pai, já perdi um irmão. Já tive no velório de várias pessoas. Meu Deus, no culto de prosperidade, eu acabo falando sobre velório. Meu Deus do céu, isso dá uma glória a Deus aí. Mas deixa eu te dizer, queridos, era uma reflexão que Salomão estava dizendo. Olha, a vida, ela nos traz lições que devem nos reportar as coisas espirituais, as coisas de Deus. Quantos velórios eu e você precisamos ir para entender, queridos, que aquilo é o nosso final e que esse final, a gente não sabe em que lugar está na fila. Você está num velório, é como se estivesse numa fila, todo mundo para ver ali. Aí você olha assim, aquela fila talvez tenha 50, 100, 200 pessoas, você diz assim, eu estou aqui no primeiro da fila para olhar o defunto morto. Mas na realidade de vida, quem é o próximo que vai estar no caixão? Será que sou eu que estou tão próximo aqui ou alguém que está lá no final da fila? Nós nunca sabemos, sim ou não? Mas a gente nunca faz uma reflexão, e Salomão disse, você precisa pegar uma experiência dessa e fazer reflexão. Por quê? Porque na casa onde há luto, a gente tem que refletir sobre a vida. Na casa onde há banquete, a gente só fica pensando nas coisas boas, e muitas vezes são banquetes regados a estilo de comportamentos que Deus não aprova.
E Salomão estava falando porque ele estava lembrando das orgias, das festas, das coisas que ele fazia, das mulheres que ele se envolveu. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Para você entender porque Salomão fala isso. Ele diz assim, ó: tudo quanto desejaram os meus olhos, eu estou lendo na NTLH, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Olha o nível de influência, de poder, de capacidade de conquista que tinha esse homem. Aí eu te pergunto, dentro de uma vida chamada por Deus para prosperar, quando tiver um nível de manifestação de bênçãos, como Sheila leu aqui, que dunamis também é influência, poder inerente aos ricos, as pessoas de alta influência, aquilo que nós recebemos como poder de Deus, nos dá capacidade para tudo. E esse poder, ele pode ser descrito como aquilo que eu falei também em 2 Coríntios 9:8. É uma graça de Deus capaz de nos fazer abundar em tudo, para prosperar em tudo. Ou seja, não tem limite para quem é crente. Mas precisa andar nos princípios da palavra, para não atrapalhar, não fazer da bênção de Deus uma maldição, não fazer da solução de Deus um problema. Então ele disse: tudo que os meus olhos, quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Você sabe que tem gente hoje que está tão assim, num nível de prosperidade, que ele, rapaz, deixa eu ir pegar o meu jatinho particular e ir ali em Las Vegas, gastar uns 2 milhões no bingo lá no jogo, como é que chama? No cassino. Deixa eu pegar essa mulher velha aqui, enjoada, abusada, eu vou contratar uma mulher capa de revista para sair bolerando com ela na sociedade aí. Aí a Bíblia diz que tudo que existe na terra foi Deus que deu. Aí aquele cara, por ter talvez alguns princípios de administração, conseguiu ser bem sucedido, e de repente pega aquilo que é para ser utilizado em benefício dele, da família, e do bem comum da sociedade, das pessoas e do reino de Deus, e distorce. Salomão viveu essa experiência. Aí a Bíblia diz que ele agora diz assim: nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Sem entender o contexto aqui, a gente distorce isso. Ninguém pode trabalhar demais não, viu? Se fadigar, se cansar. Está vendo aí Salomão, um homem mais sábio do Oriente, que Deus deu sabedoria a ele plena, e ele está ensinando para a gente aqui. Não, é que ele está arrependido de ter gastado energia naquilo que não era reino de Deus, de ter vivido aquilo que não era o senhorio de Deus para a vida dele, as instruções do Senhor. Amém, queridos? Então, ele diz assim, versículo 12: e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei, que seguir a uma ordem humana, que seguir ao... Ele está falando dele mesmo. Quem era rei aqui? Ninguém mandava nele. E ele entendia que estava sendo referencial para muita gente seguir. E ele disse: que besteira faz quem me seguir. Então ele dizia: o mesmo que outros já fizeram. Então, versículo 13: vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astutícia. Que sabedoria? A que ele reconheceu que tinha do Senhor. Mas ele pegou com a sabedoria, desenvolveu estutícia. Com a estutícia, o estrago que ele fez em toda a sua vida. E aí ele diz: quanto à luz traz mais proveito do que as trevas. Aí agora, queridos, no versículo 13 do capítulo 12, olha o que é que Salomão diz, e eu quero que você reflita nisso.
Ele diz assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, nos finais de seus dias. Olha o que é que ele diz aqui. Salomão tinha tudo para ter uma vida próspera em todos os aspectos, mas ele pegou a sabedoria divina e empregou de forma errada. Ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem ou de todo ser humano, porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas. Ele está falando da vida dele. Ele está falando de coisas que ele projetou, de coisas que ele fez, quer sejam boas, para galardão, quer sejam más. Amém? Agora, eu queria que você entendesse que Salomão, a Bíblia diz que ele se juntou com mulheres que Deus não queria que ele se juntasse, com pessoas, aliança com pessoas, com povos que Deus não queria que ele fizesse, e ele desobedeceu. Então Salomão tinha tudo para viver uma vida de prosperidade em todas as áreas e ser um bom testemunho em todas as áreas. Mas ele não é um bom testemunho em todas as áreas. Mas qual é o bom testemunho que fica? É que a vida dele deva servir de exemplo para mim e para você, para que quando a manifestação das bênçãos de Deus chegarem, a sabedoria para as conexões divinas, para as coisas acontecerem, para aquilo que você deseja, que você olhe para a vida de Salomão e diga: eu nunca vou fazer aliança com outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. E Jesus disse que tem um Deus que muitas vezes se apresenta para nós, e às vezes a gente fica servindo a dois senhores, e ele diz quem é esse Deus: Mamon, o Deus da riqueza. Não tente vacilar em dizer o seu preço, porque o diabo paga. Se você tiver um preço, o diabo paga. Isso não é exposição, porque minha esposa diz isso. Quando estávamos em Marabá, numa fase muito difícil, crendo para tudo nesse recomeço que tivemos lá, teve uma época que ela disse: meu filho, eu não aguento mais não, nós vamos retornar. E me veio aquela inspiração. Eu disse: Sheila, se a gente tivesse aqui ganhando 10 mil por mês, 15 mil, contas pagas, necessidades supridas, tu estava pensando em voltar? E ela disse: não, são as pressões mesmo, que eu não aguento ver as dificuldades e as pressões. Eu digo: então seu ministério tem um preço. Nós vamos ficar. Porque o nosso ministério só tem uma moeda que paga: é a graça. A graça de Deus está disponível. E essa graça, mesmo quando não tem dinheiro, ela te faz administrar a escassez com graça, como se você tivesse suprido em tudo. E essa é a sabedoria que Deus quer que eu e você tenha, para saber quem somos, para saber o que temos e o que podemos nele, porque nada pode impedir o agir dele na nossa vida. Então a graça de Deus faz você receber um estilo de vida que ele tem preparado para você. Nunca desista dos planos de Deus para a sua vida. Nunca coloque mamon, nunca coloque dinheiro, nunca coloque coisas naturais como segurança para você, como base para tudo. Meu Deus, é meu dinheiro, eu tenho dinheiro, eu estou tranquilo. E tem pessoas que nesse estilo, às vezes a gente pergunta assim, né? O que dizer para um cara que não falta nada para ele, multimilionário? Como é que a gente vai pregar Deus para uma pessoa como essa? A gente vai pregar para ele que mesmo ele tendo dinheiro, ele precisa de um Deus que faz coisas que o dinheiro dele não faz. Porque tem pessoas que têm dinheiro, têm posse, têm condições, mas não têm paz. Não tem alegria, não tem sono, não consegue dormir se não for através de medicamentos que a mente fica processando, pensando em conta, pensando em empregado, pensando nos investimentos, naquilo que tem que fazer. Pessoas que têm posses, que às vezes têm uma vida dupla, desonrando filho, desonrando mulher, investindo dinheiro onde não deve. E a Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. Você não pode reter a bênção de Deus para o propósito divino. Qualquer desfalque disso será para pura perda. Se você pode, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai,
que a tua igreja entenda que o maior interessado na nossa prosperidade em todas as áreas é o Senhor. Eu oro, Pai, para que venha lucidez no nosso coração, para a gente entender que nós não estamos ainda vivendo a plenitude do que o Senhor tem para nós, mas que essa plenitude ela está disponível em todas as áreas da nossa vida. E eu declaro, Pai, no nome precioso de Jesus, que haja uma capacidade, uma provisão, que verdadeiramente, Pai, nós possamos entender que o Senhor nos capacita. Que o Senhor nos capacita. E, Pai, que estejamos preparados para desfrutar. Aleluia. Eu oro, Pai, para que haja uma lucidez hoje à noite. O Senhor reuniu o seu povo com um propósito. E eu oro, Pai, para que nós possamos perceber que no Senhor há uma capacidade de prosperar e de adquirir riquezas. E que nós, Pai, abramos o nosso coração para entender, Pai, que a nossa fidelidade, que o entendimento de exercer o senhorio do Senhor em nossas vidas é a segurança que nós temos de que tudo vai bem. Em nome de Jesus, eu declaro você que veio aqui hoje à noite, você que está nos vendo pelas redes sociais, que você entenda que vem uma sabedoria e uma graça do Senhor, mas que o teu comportamento em direção a essas instruções, a essa capacidade do Senhor, é que vai te manter firme no propósito. E que a tua jornada, uma vida de prosperidade no Senhor, quando você entra no Senhor, espaço de tempo entre o teu nascimento em Cristo e até a eternidade, você não vai defraudar isso. Você vai viver uma vida desfrutando do melhor que Deus tem para você. Em nome de Jesus. A nossa plenitude é o Senhor. A nossa plenitude é o nome de Jesus.